Boa noite a todos. Boa noite, psicólogos de São Paulo. Hoje, 27 de agosto, é o Dia do Psicólogo e nós estamos aqui num programa do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo comemorando esse dia. Com você aí. Eu, Ana Bock, atual presidente do Conselho Regional, quero iniciar o nosso evento comemorativo dos 41 anos da regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil, parabenizando os psicólogos. A psicologia, durante muitos anos, esteve vinculada a grupos sociais privilegiados. Nossos serviços não eram acessíveis a quem deles precisasse. Não podemos afirmar ainda que esta situação se modificou por completo. Infelizmente, não. Mas hoje temos a certeza que queremos mudar isso. Queremos uma psicologia como ciência e profissão disponível para quem dela necessite. Queremos uma psicologia comprometida com as necessidades da maioria da população brasileira. Queremos uma psicologia que colabore para a transformação das condições de vida tão desiguais em nosso país. Nosso evento apresentará o lançamento do Banco Social de Serviços em Psicologia, homenageará psicólogos e professores que colaboraram com o desenvolvimento do compromisso social da psicologia, homenageará o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira e, por fim, vamos mostrar a cara do CRP de São Paulo, da nossa Comissão de Direitos Humanos e, por fim, a cara da psicologia brasileira. Aguardem. Mas vamos lá. Queremos começar nosso evento fazendo o lançamento do Banco Social de Serviços em Psicologia. Este lançamento está acontecendo hoje, 27 de agosto, em todo o país, em todos os conselhos regionais de psicologia. O Banco Social de Serviços é o presente que os conselhos de psicologia estão dando, no dia de hoje, Dia do Psicólogo, à sociedade brasileira. Para nos contar desse projeto e para lançar o banco, estamos recebendo Maria Tereza Augusti, presidente do Instituto Florestan Fernandes, entidade gerenciadora do banco. Marcos Vinícius de Oliveira Silva, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. E Odair Furtado, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Sejam bem-vindos e vamos juntos fazer esse lançamento. Aqui, o nosso lançamento, nós vamos conversar sobre o banco, para que você possa conhecer o Banco Social. E eu queria começar pedindo que o Odair nos esclarecesse esse projeto, o que é o Banco Social de Serviços em Psicologia. Muito bem, Ana. Bom, boa noite aos psicólogos de São Paulo, boa noite, telespectadores. Parabéns por esse dia, psicólogo brasileiro, psicólogo paulista. Vamos falar então um pouquinho sobre o Banco Social de Serviços. Trata-se de uma iniciativa de todo o sistema Conselho de Psicologia que tem como objetivo a construção de políticas públicas e o incremento do protagonismo social dos psicólogos brasileiros. O que nós pretendemos com o Banco Social de Serviços? Possibilitar que psicólogos que irão doar horas de trabalho voluntário possam ajudar a transformar o nosso país. A ideia do Banco Social de Serviços surge exatamente com a vontade de transformação demonstrada pelo povo brasileiro nas últimas eleições. E nós, psicólogos, temos um compromisso. É o compromisso social da psicologia brasileira com a nossa realidade. Então, isto configura um pouco o que define o que é o Banco Social de Serviços. Tá? Vamos detalhando isso com o tempo. Então, eu queria saber do Marcos, o banco tem alguma coisa a ver com a primeira mostra de psicologia? Que relação eles mantêm? Nós podemos dizer que a psicologia brasileira, Ana, vem estabelecendo uma caminhada, uma trajetória muito importante. Nos últimos anos, os psicólogos brasileiros se depararam com uma realidade de mercado de trabalho muito difícil, uma realidade que colocava em questão os velhos modelos de prestação de serviços, sobretudo os modelos centrados nos consultórios, na prestação de serviços individualizados a grupos sociais privilegiados, como você já se referiu. E esta mudança, esta caminhada, ela se processa na medida em que os psicólogos, com o processo de democratização do país,
com as conquistas democráticas acontecidas a partir da Constituição de 1988, os psicólogos brasileiros começam a se engajar em certas fronteiras da exclusão social do nosso país. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, é um marco importante que convoca a psicologia brasileira a prestar serviços para esta população. E também outras fronteiras, como a psicologia jurídica, a questão das crianças nas ruas, a questão dos presídios no Brasil, a questão da infância e da adolescência e as instituições de reclusão dessas pessoas, tudo isso convoca os psicólogos a uma nova atitude, uma nova participação. O Conselho Federal de Psicologia, captando esse movimento, convocou, num dado momento, a primeira mostra nacional de práticas profissionais da psicologia, trazendo a questão do eixo do compromisso social. E nós ficamos muito surpreendidos porque constatamos que, naquele momento, que já existe no Brasil um conjunto muito significativo de práticas de psicologia voltadas para as demandas da sociedade brasileira. Então, talvez nesse momento, fazer o Banco Social de Serviço da Psicologia signifique dar um impulso a esta direção que já está presente em nossa categoria, já está presente também nas universidades, no processo de formação, já está presente na pesquisa, na investigação que volta-se para os problemas da sociedade brasileira. Maria Tereza, que impacto você pensa que esse projeto pode ter na sociedade brasileira? Boa noite. Em primeiro lugar, um cumprimento aos psicólogos e às psicólogas de São Paulo, pelo seu trabalho, pela sua luta cotidiana e muitas vezes pela resistência dentro de uma sociedade que não reconhece o trabalho relativo ao respeito à identidade, à percepção, à sensibilidade, que foi muito identificado ao longo do processo com a profissão de psicólogos e de psicólogas. Eu acho que o impacto do banco, eu acho que indo um pouco além até da identificação do que se presta de serviços, mas das oportunidades de que psicologia como ciência e como percepção de uma nova realidade e que a gente espera estar construindo nesse país, se insere também nas atividades de como se faz planejamento, como se faz metodologia, como se implantam políticas públicas, onde psicólogos e psicólogas estejam engajados em processos matriciais, em processos interprofissionais, multiprofissionais, para que a concepção básica de que a natureza humana, ela tem uma especificidade, ela tem diversidade, ela tem pluralidade, seja respeitada. Ou seja, acho que a oportunidade, isso ao Instituto Florestan Fernandes interessou muito ser parceiro nesse projeto, estar dentro desse projeto, porque a construção de novas práticas de políticas públicas passa por novas formas de colaboração e divisão da própria prática profissional. E essa nova prática profissional, a gente remonta um pouco ao início dos processos de democratização desse país, onde eu mesma fui parte de vários grupos de trabalho em que psicólogos e psicólogas participavam da elaboração de didáticas novas, de metodologias novas, de trabalhos com trabalhadores rurais, com trabalhadoras rurais, com formas de economia solidária, que naquela época não se chamava assim, mas era uma dinâmica de trabalho além do contato pessoa a pessoa, muito tradicional no trabalho de psicólogos e psicólogas. Mas como a psicologia, o seu olhar sobre a natureza humana, sobre as relações humanas, sobre as relações sociais, pode contribuir também na elaboração, no planejamento, no monitoramento, no acompanhamento de políticas públicas. E, evidentemente, no papel do profissional e da profissional, na atuação direta de políticas públicas que saiam de um viés meramente sociológico e incorporem toda a preocupação com a essência humana, que eu sinto que é o básico da psicologia. Daí, como é que vai funcionar? Os psicólogos vão se inscrever? Já existe alguma possibilidade deles se inscreverem, de terem um contato com o banco? Como é que isso está acontecendo? Então, Ana, primeiro que nós teremos três eixos de atuação. Tá? Isso para o psicólogo ter claro como pode se dar a entrada dele. O primeiro eixo é o da economia solidária. O segundo eixo, criança e juventude. E o terceiro eixo, da reforma psiquiátrica.
Tá? Esse é são os eixos onde estaremos buscando projetos, tá? Para a construção destas políticas públicas que comentava Maria Tereza. Agora, os psicólogos, a nossa expectativa é que os psicólogos se inscrevam num banco através do nosso site, principalmente. Aqueles psicólogos que não tiverem acesso à internet podem procurar o seu conselho regional, pode procurar o seu conselho regional por telefone, perguntar como ele pode fazer para se inscrever. Então, haverá, num primeiro momento, uma condição para a inscrição do psicólogo. Tá? Depois aí entra a parte do trabalho de gerenciamento, que está sendo feito pelo Instituto Florestan Fernandes, que é categorizar esta condição de trabalho e disponibilidade de horas destes psicólogos e, ao mesmo tempo, relacionar isso com os projetos disponíveis. Tá? Os psicólogos vão trabalhar em projetos com os órgãos públicos. A ideia é essa. Se nós teremos construir políticas públicas, evidentemente, a nossa relação será com o campo público. Há um critério que estamos estabelecendo, na medida que nos interessa que o que estamos chamando de protagonismo social seja uma forma de construir uma militância em favor da própria transformação da realidade social. Portanto, esses projetos estarão abrindo novos campos de trabalho. Tá? Ele não estará trabalhando na rede exatamente, mas são novos campos de trabalho que é o que nos interessa. E o primeiro contato o psicólogo pode fazer, com certeza a TV PUC vai pôr agora aqui embaixo na tela, www.pol.org.br. É o primeiro contato que o psicólogo pode fazer com o banco. Marcos Diniz, a relação mercado de trabalho, a luta por ampliação do mercado de trabalho, a busca de emprego para os psicólogos, que é uma vontade antiga dessa categoria, e um trabalho voluntário sendo proposto pelo projeto. Como é isso? Sem dúvida nenhuma, uma das questões mais importantes da psicologia como profissão no nosso país diz respeito à questão do emprego. Nós temos uma profissão que ainda é marcada por taxas de desemprego e subemprego surpreendentes. Os colegas certamente sabem disso na própria experiência, e as nossas pesquisas indicam que cerca de 50% dos psicólogos brasileiros vivem uma situação de subemprego e desemprego como psicólogos. Muitos deles atuam apenas parcialmente como psicólogos, dedicando-se o resto do seu tempo a outras atividades. Então a questão do emprego talvez seja a questão mais crucial que a nossa profissão tem que enfrentar. Por outro lado, é interessante perceber que essas pesquisas indicam também que os psicólogos têm uma avaliação muito positiva do conjunto de iniciativas que os conselhos de psicologia vêm desenvolvendo nas temáticas de direitos humanos, nas temáticas do compromisso social. Nós, psicólogos, temos, de modo geral, uma visão muito progressista do nosso trabalho. Nós, psicólogos, gostamos de pensar que o nosso trabalho tem esta vocação, tem esta direção. Então, a questão é de como combinar, nesse momento, uma questão importante, estrutural, que é a questão do mercado de trabalho, da abertura de novas oportunidades de mercado, no mercado de trabalho, com essa questão, que é a questão de uma positividade que os psicólogos percebem nestas iniciativas que são de cunho transformador. O Banco Social da Psicologia, ele traz esse componente. O componente de propor uma oportunidade para que essa disposição dos psicólogos possa se converter em prática. E de que as políticas públicas possam estar absorvendo o trabalho dos psicólogos. O futuro profissional da profissão de psicólogo está, sem dúvida nenhuma, vinculado à questão das políticas públicas. Nós só vamos conseguir estabelecer nesse país um grau de empregabilidade dessa profissão na medida em que esse país cuide da saúde do seu povo, cuide da educação do seu povo, que o Estado brasileiro ofereça ao povo as necessidades fundamentais, as necessidades básicas. E nós, psicólogos, sabemos
que quando o Estado brasileiro tem que fazer isso, sem dúvida nenhuma, ele vai precisar do trabalho dos psicólogos. Porque é impossível pensar a educação, é impossível pensar a saúde, é impossível pensar a questão da inclusão social sem levar em consideração a questão da subjetividade, sem levar em questão as dimensões subjetivas que estão envoltas nesse processo. E os psicólogos são os profissionais que podem prestar essa contribuição. Portanto, não há contradição. A ideia de que os psicólogos prestarão um trabalho de tipo voluntário não é contrário à ideia de que o mercado de trabalho estaria sendo prejudicado. Muito antes, pelo contrário. Neste momento, a organização de um banco social como esse que estamos lançando aqui hoje, traz a oportunidade que os psicólogos tenham uma presença organizada e que possam ser agentes do desenvolvimento de políticas públicas no interior da sociedade brasileira. Maria Tereza, uma outra tensão existente, uma é essa, o mercado, o trabalho voluntário, uma outra tensão é o terceiro setor, a fragilização do Estado, né, essa redução do tamanho do Estado, a vontade de construir políticas públicas e fortalecer o Estado. Como é que você vê isso? Você vê nesse projeto um potencial para transformar, para construir essas políticas públicas? Acho que uma das questões mais sérias que nós enfrentamos nesses últimos anos é exatamente de um lado, o crescimento do chamado terceiro setor ou não governamental, e por um outro lado, a perplexidade e a confusão que se estabelece em relação a compromissos dos poderes públicos e dos governos em relação ao bem-estar social, a universalização de serviços básicos e de respeito aos direitos de cidadania, e a parceria com o privado, seja nível de organizações não governamentais, seja nível de empresas, etc. Então, essa questão, o que nos levou muito a aceitar essa parceria, é essa preocupação de que esse banco social, ele, de um lado, chame a atenção para novas possibilidades de inserção de profissionais e, de um outro lado, contribua para o fortalecimento das políticas públicas no sentido do compromisso dos governos, sejam municipais, seja nacional, sejam estaduais, de que respeito aos direitos de cidadania faz parte do compromisso do governo, seja ele em parceria, seja uma realização direta. O importante é o controle social, o controle público das políticas públicas e a responsabilidade dos governos em garantir esses direitos universais e básicos. E por aí os direitos passam de acesso à questão da inclusão. Inclusão em que tipo de sociedade? Nós queremos uma mudança de padrão de sociedade, mas a questão das políticas de saúde, de habitação, de acesso ao trabalho, de participação nas decisões públicas, a participação nas organizações, nas instâncias organizadas de representação da sociedade, sindicatos, passa todo por uma discussão onde a psicologia tem muito e tem um papel específico a dar. Eu acho que a recuperação desse papel é fundamental. Agora, em relação ao terceiro setor, eu acho que existe, evidentemente, não é um bloco uniforme, existe diversidade de interesses, de objetos, de visões, né? E isso é uma constante da sociedade que vive de conflitos, vive de tensões e vive de divergências. O terceiro setor é um campo de divergências. Cabe ao Estado refletir a vontade máxima da população, garantir os direitos sociais e garantir a universalização das políticas. Eu acho que o debate de que o estado de bem-estar social acabou é falso, é enganoso. Eu acho que existe no Brasil uma busca de recuperação do valor das políticas públicas, onde o governo tem papel central de regulação, de mediação, de garantia de direitos, da universalidade desses direitos, evidentemente em função dos setores menos privilegiados, mas basicamente fugindo da falsa discussão de Estado mínimo, de Estado máximo, de que a sociedade civil é parceira, imposto é parceria, reconhecimento é parceria, protagonismo social é parceria, seja voluntário ou não voluntário. O importante é o compromisso e o engajamento social. Agora, o trabalho não remunerado, nesse momento, eu vejo que além disso que o Marcos coloca, que o Odair coloca, tem também esse papel de
de profissionais, psicólogos e psicólogas, ajudarem a construir padrões de atendimento e padrões de inserção nas políticas públicas que vão ser monitorados, que vão ser avaliados, que vão ser validados pela categoria, mas que pode estabelecer novos padrões e novas metas nos serviços de atendimento mesmo. Eu acho que é uma contribuição que pode ser dada para a revalorização dos serviços públicos, com certeza. Daí, a longo prazo, o que é que se pensa obter com esse projeto? O que é que os conselhos de psicologia pretendem quando colocam um projeto desse? Sei que muita coisa já foi dita aqui nas falas de todo mundo, né, que nós podemos tomar aí como as pretensões. Mas gostaria de ouvir de você essas pretensões. Quando o conselho lança em 15 conselhos regionais, pelo Brasil todo, um projeto como esse, que talvez venha alcançar ser o maior projeto de trabalho voluntário, né, existente, o que é que ele pretende? Bom, veja só. Acho que, em parte, isso que a Marilene estava colocando. Entretanto, eu quero recuar um pouquinho do ponto de vista da própria história do sistema conselho, que vem caminhando no sentido de um engajamento real, efetivo, dos psicólogos com a sua realidade social. Tá? Isso tem a ver um pouco com o diagnóstico que faz o Marco Vinícius na condição de trabalho da nossa categoria, tá? E a inflexão dada para isso é de que buscar o contato com a nossa população é buscar compromisso social. Então, esse é o primeiro passo. Tá? A mostra de práticas psicológicas nos apontou que este caminho é viável e é um caminho seguro. Tá? Estamos agora querendo dar o passo seguinte. Tá? O passo seguinte é de transformar aquilo que é uma concepção, aquilo que é uma ideia da necessidade do compromisso social, transformar isso de fato em ação. É transformá-lo decididamente num protagonismo social. Isso significa, de certa maneira, que os psicólogos, para além daquilo que é uma disposição que aparece na concepção do voluntariado em geral, há em qualquer voluntariado uma disposição de alguma mudança. Tá? Mas quando nós falamos que é um real protagonismo social, significa que esta mudança tem direção. Tá? Esta não é uma mudança qualquer, é uma mudança dirigida para a melhoria de condição do povo brasileiro. Tá? E, isso significa que não é qualquer projeto que entrará no banco. Os psicólogos poderão oferecer projetos individuais, como é que é isso? Na realidade, os projetos serão projetos construídos em parceria com órgãos públicos. Esta é uma informação importante. Tá? Por quê? Porque é exatamente junto com estes órgãos públicos e numa política pública que nós vamos construir esta relação de transformação. Ao mesmo tempo, criando as condições concretas para a construção destas metodologias e para a construção de uma nova forma de trabalho da psicologia. Então, não é o projeto individual deste ou daquele psicólogo, não importa a qualidade desse projeto. Nós, os psicólogos, produzem bons projetos. Tá? Entretanto, o Banco Social de Serviços tem como definição esta relação com o poder público. Muito bem. Psicólogos, o banco está lançado. Deposite o seu compromisso social nesse banco. A sociedade brasileira, esse é o nosso presente no dia 27 de agosto a vocês. E agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, também fazemos comerciais, e aí a gente volta para o segundo bloco do nosso programa, onde vamos prestar homenagens a psicólogos que lutaram pelo compromisso social. Volte conosco. O mercado procura peças para suas engrenagens. A PUC São Paulo oferece profissionais, cidadãos, gente qualificada para enfrentar os desafios do trabalho e consciente de seu papel neste mundo, neste tempo.
Você pode preferir um outro tipo de universidade. Você quem sabe. Mas não se esqueça, seu futuro depende da escolha que você fizer. PUC São Paulo, Escola de Cidadãos. Bem, estamos de volta. O compromisso social da psicologia tem história. Não é uma invenção de uma cabeça iluminada, nem é algo que tenha acontecido agora. Muitas pessoas trabalharam para que se tornasse possível falar hoje em compromisso da psicologia com as necessidades da maioria da população. A primeira mostra nacional de práticas em psicologia, Psicologia e Compromisso Social, talvez tenha sido o momento em que este projeto, que vinha sendo construído devagarzinho, tomasse cara e forma. Foram 15 mil pessoas no AMB em São Paulo. Foram mais de 3 mil psicólogos, professores e estudantes de psicologia, mostrando a possibilidade real de uma nova psicologia, ou mostrando um novo compromisso da psicologia com a sociedade brasileira. O compromisso social diz respeito a um rompimento da tradição da psicologia de compromisso com as elites, de silêncio frente às injustiças, preconceitos e desigualdade social. O compromisso social é um novo projeto na psicologia, um projeto de muitos que tem história. Nossas homenagens são para algumas dessas pessoas, importantes na história da construção desse projeto, o projeto do compromisso social. Vamos homenagear, inicialmente, o psicólogo e professor Alberto Habib Andere. E para prestar a homenagem, quero chamar a psicóloga Brônia Libesni. Por favor. Boa noite, Brônia. Professor Habib. Caros colegas, caro professor Habib, perdoem-me todos a relativa informalidade. Relativa porque mantive o respeito ao chamá-lo professor antes da intimidade do uso do primeiro nome. Mas é assim que sempre nos relacionamos com ele, direta e afetuosamente. E é o sentimento de afeto que quero fazer atravessar o relato de sua trajetória na psicologia e de seus muitos fazeres pelos quais o homenageamos. Alberto Habib Andere, já com formação em filosofia, dada sua ordenação como padre diocesano desde 1954, completou seu bacharelado em psicologia na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, em 1958. Em 1964, especializou-se em psicologia clínica na Faculdade de São Bento, em curso dirigido para profissionais das áreas de filosofia, pedagogia e teologia. Em 1966, começa a dar aulas na PUC de São Paulo, na disciplina Ética Profissional. Em 1971, as faculdades de psicologia Sede Sapiense e São Bento se fundem. Professor Habib foi um dos coordenadores responsáveis por essa agregação das duas faculdades. Lecionou na Faculdade de Psicologia da PUC até sua aposentadoria em 1987, tendo encerrado seu período de participação na administração acadêmica da PUC como diretor do Centro de Ciências Humanas dessa universidade. Durante todo esse tempo, esteve filiado ao Departamento de Psicologia Social. E este lugar e área de conhecimento aparecem-lhe como marca de suas preocupações. Foi diretor do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo e participou da fundação da Associação Brasileira de Psicologia Social, tendo o mesmo cuidado de seu boletim em sua primeira fase artesanal. Foi trazendo sua realidade para as discussões nesta área do conhecimento da psicologia que Habib construiu suas demandas acadêmicas e práticas, sua praxis em psicologia. Um de seus principais projetos referia-se à psicologia na comunidade, que tinha como objetivo levar psicólogos para a periferia, em escolas públicas e em trabalhos com crianças carentes e menores abandonados, na época dessa linguagem politicamente incorreta. Seu objetivo era o de recuperar o ser humano numa sociedade que o marginaliza. Suas finalidades políticas visavam a integração desta população, a educação popular, a recuperação da saúde mental da população e a não estigmatização do pobre como louco. Preconizava a necessidade da interdisciplinaridade e da participação de pessoas da própria comunidade nesta área de atuação, abrindo caminho para a atual consolidação da noção de saúde pública. Foi responsável pela introdução no currículo da PUC da psicologia voltada à saúde do trabalhador, em tempos cujo padrão de psicologia era voltado somente ao controle da produção.
Escreveu vários artigos sobre esses temas e temos dele um capítulo historicamente importante no livro Psicologia Social, O Homem em Movimento. Tudo isto dá ao professor Habib o direito de fazer uma avaliação sobre a atual situação da psicologia no Brasil, da qual adianto um documentário feito por ele há dias. Houve uma melhoria insignificante frente às necessidades. Só podemos creditar tal opinião a alguém que não se cansa de fazer por achar que há ainda muito a ser feito. E isso nos incentiva a continuar arregaçando as mangas, como sempre tem feito o psicólogo, professor e padre Habib, de cujo exemplo nos orgulhamos e a quem a psicologia brasileira agradece. Você foi... Eu quero lhe entregar a nossa homenagem. Nesse momento em que recebo do Conselho Regional de Psicologia, na figura das diretoras Ana Bock e Brônia Libesny, essa homenagem. Na realidade, eu sou um pouco refratário a estas questões de homenagem, porque como a Ana abriu bem a nossa solenidade de hoje, esse compromisso social que tem aumentado no Conselho Regional, no Conselho Federal de Psicologia, é um compromisso coletivo de dezenas e dezenas de anos em que eu fui, e me orgulho disso, um dos que militou nesta causa. Mas ao meu lado, permitam-me lembrar muito rapidamente Silvia Lane, Maria Nilde Marcelani, William Kinsler, no Sede Sapiense, Odete Pinheiro, enfim, eu não pararia de citar nomes. E entre esses nomes, os meus colegas queridos do Departamento de Psicologia Social, Ana Bock, Brônia, que hoje estão aqui no Conselho Regional, no Conselho Federal, Odair Furtado, continuando aquele sonho, aquela utopia dos anos 70, que era uma psicologia realmente voltada para a maioria do povo brasileiro, que é um povo trabalhador, que é um povo digno, mas é um povo a qual a psicologia não o contemplava como sujeito de atuação. E acho que isso melhorou. Realmente há hoje uma tendência grande de incluir tantos excluídos brasileiros da atenção dos psicólogos. E o que evoluiu profundamente foi a entidade de classe, não é? Os conselhos, ao menos o nosso Conselho de São Paulo, do qual eu conheço alguma coisa a mais, não posso falar do Brasil todo, e o Conselho Federal. Se compararmos como era os anos 70 e hoje, podemos dizer que o compromisso social avançou enormemente. Porém, entre os nossos sonhos era que o psicólogo realmente se integrasse como um profissional necessário e, portanto, presente nas administrações públicas, na educação, na saúde, na cultura, e é isso ainda uma batalha a ser ganha. Eu acho que o psicólogo é aceito quando ele é voluntário gratuito, mas o psicólogo, na plenitude do seu trabalho, da sua profissão, ele ainda é bastante pouco conhecido e aproveitado. Então eu termino aqui esta breve consideração dizendo que eu não estou assumindo esta plaqueta de homenagem em nome pessoal, mas eu quero oferecê-las a todos os mestres da PUC dos anos 70, dos anos 80, que comigo trabalharam, com quem eu trabalhei, o nosso Departamento de Psicologia Social, que sempre se distinguiu por um engajamento, um compromisso, e fazer votos que essa nova geração
na qual eu incluo a Ana, a Brônia e tantos outros mais jovens que elas, que eles continuem realmente naquilo que para mim já é uma tarefa acabada. Muito agradecido pela homenagem de hoje. Agora vamos homenagear a psicóloga e professora Ivone Cury. E para prestar a homenagem, quero chamar a psicóloga e professora Carmen Taverna. É uma grande honra, doutora Ivone, representar os psicólogos nessa homenagem à senhora. Sua trajetória como psicóloga, educadora e ser humano é exemplo do compromisso da psicologia com as questões sociais brasileiras, notadamente com as questões educacionais. No Departamento de Assistência Escolar da Secretaria da Educação da Prefeitura de São Paulo, doutora Ivone chefiou o Serviço de Psicologia Clínica e criou o pioneiro Serviço de Psicologia Escolar. Atenta às modificações que ocorreram no país e, consequentemente, na educação brasileira na década de 1960 e início dos anos 70, buscou compreender, por meio de estudos e pesquisas, o denominado fracasso escolar. Os estudos por ela orientados mostraram a necessidade de adequação dos programas e metodologias educacionais e de ações profiláticas na área da saúde mental do escolar, da sua família e da escola como instituição, que poderiam ser realizadas de modo integrado por psicólogos, pedagogos, professores e pais na própria escola. Um desafio, pois esse projeto confrontava o encaminhamento dado pela psicologia à época, colocando-se ao lado dos questionamentos que passaram a ser feitos em relação à profissão de psicólogo e ao encaminhamento dado pelo ensino de psicologia, que priorizava a formação do psicólogo dentro do padrão de profissional liberal. Os psicólogos na prefeitura, clínicos e escolares, precisariam, além de utilizarem conhecimento instrumental específico da área, compreender as relações entre escola e sociedade. Valorizando o encontro dos psicólogos para a discussão crítica do seu trabalho, doutora Ivone, em 1978, funda e preside a Associação dos Psicólogos da Prefeitura. Em 1979, aposentou-se da Prefeitura de São Paulo. Deixou seu exemplo, força, persistência e a confirmação da importância da psicologia na educação pública. Continuou companheira, respondendo prontamente aos pedidos de ajuda a ela feitos nos anos seguintes. Manteve-se ativa, ou melhor, ativista da democracia, da defesa da profissão de psicólogo e da luta pela educação das camadas populares. Integrou em 1978 o Fórum de Psicólogos, movimento de profissionais preocupados em discutir e repensar a atuação da psicologia na sociedade brasileira e a maior participação dos psicólogos nos órgãos de representação da categoria, sindicato e conselho. Participou da chapa de oposição que concorreu e foi eleita para o CRP 06 em 1980 e, posteriormente, em 2 gestões no Conselho Federal. No Centro de Educação da PUC de São Paulo, foi professora por longos anos, tendo assumido por 2 gestões sua direção e o representado brilhantemente no Conselho Universitário. Foi também professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, também na PUC de São Paulo, tendo tomado a si a formação de muitos mestres e doutores, lado a lado com outros educadores, como Paulo Freire, com quem compartilhou seu trabalho e muito contribuiu com sua experiência, conhecimento e compromisso social. Obrigada. Da mesma forma que eu sou refratária a essas manifestações, mas essa está me sensibilizando muito. As coisas e trabalhos que a Carmen citou foram as coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Foram coisas que me marcaram como pessoa e como profissional. Estou extremamente emocionada de receber essa placa e quero agradecer imensamente a todos vocês e dizer que realmente o que eu tentei fazer durante todo esse tempo foi ser coerente comigo mesmo. Eu acredito no direito do homem, no direito que as classes populares têm de alcançar um nível de vida melhor, de ter uma
qualidade de vida correspondente à dignidade humana. Foi isso que eu tentei fazer, considerando a questão da educação, que é importante, porque sem ela nada se modifica, ela não modifica tudo, mas sem ela não há modificação no mundo. Então, por isso me dediquei a essa área, com bastante empenho, tentando fazer o melhor possível, errando, acertando, mas sempre trabalhando com um grupo de profissionais extremamente dedicados, que me ajudaram muito a alcançar alguns objetivos que nós tínhamos em vista. Acho que esse momento para mim é muitíssimo importante, porque parece que é um reconhecimento da importância daquilo que nós queríamos fazer. Não do nosso trabalho, mas daquilo que nós queríamos fazer, que ainda precisa ser complementado, precisa ser muito trabalhado. A educação no Brasil ainda tem muito a ser feito. Ainda é uma educação que não nos qualifica como país chamado primeiro mundo, nem de segundo mundo. Então precisamos trabalhar muito por isso, de modo que o fato de vocês estarem homenageando a educação por meu intermédio, me emociona muito. Temos que continuar trabalhando e muito para que isso melhore, para que o nosso país cresça e que as nossas classes populares tenham o lugar que merecem ter na nossa população. Muito obrigada. E agora vamos homenagear a professora Silvia Lezer de Mello. E para prestar a homenagem, quero chamar a psicóloga e professora Marilene Proença. Por favor. É com orgulho e satisfação que me encontro incumbida de participar da homenagem que hoje o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo realiza à professora Silvia Lezer de Mello, por ocasião das atividades comemorativas do Dia do Psicólogo de 2003. Formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 1961, a professora Silvia Lezer realizou seus estudos pós-graduados em psicologia, doutorando-se em 1972 pela Universidade de São Paulo. É de sua autoria o estudo pioneiro a respeito da formação do psicólogo paulista, analisando a atuação profissional e os impasses vividos pela profissão em seus primórdios, apontando alguns dos dilemas profissionais ainda não superados. Atualmente, a professora Silvia Lezer vem desenvolvendo sua pesquisa no campo da economia solidária, buscando, por meio da solidariedade entre os homens, a construção de um mundo no qual o trabalho seja autogestionário. Professora titular da Universidade de São Paulo, Silvia Lezer tem se destacado no campo da psicologia pela sua atuação enquanto professora e pesquisadora na área da psicologia social. Nessa área, seu trabalho centra-se na construção de uma psicologia crítica, com compromisso social, baseada nas questões oriundas da vida sofrida de homens e mulheres que, por meio do trabalho, buscam sobreviver nos grandes centros urbanos. Um de seus principais trabalhos realizou-se na Vila Helena, bairro pobre da cidade de São Paulo, cujos depoimentos dos participantes puderam desvelar as mazelas e o exercício diário da sobrevivência humana em busca da dignidade e da solidariedade. Dedicou-se também à organização da Abrapso, dos psicólogos brasileiros participando da Associação Brasileira de Psicologia Social. Foi diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Sua opção por uma psicologia crítica vem se explicitando nos últimos 30 anos em mais de 40 dissertações e teses que orientou por meio de inúmeras publicações na área da psicologia social, em periódicos científicos, livros, trabalhos em congressos e conferências. Sua dedicação à psicologia brasileira permite-nos afirmar que a professora Silvia Lezer de Mello muito tem contribuído para a inserção do psicólogo no campo social, alicerçada nos princípios de uma sociedade mais justa e menos desigual. É com grande carinho que oferecemos a você, Silvia, esta homenagem. Bom, eu quero agradecer
ao Conselho, claro, na pessoa da Ana, há quantos anos a gente se cruza, não é? Nesses caminhos da psicologia social, e também as palavras da Marilene e, enfim, a todo esse elogio que eu não sei se é tão merecido, não é? Mais uma vez, eu agradeço. Nosso abraço, em nome dos psicólogos paulistas, e os nossos agradecimentos, em nome dos psicólogos brasileiros, a essas pessoas que na história da psicologia transformaram o compromisso social que a psicologia vem mantendo com a sociedade brasileira. Obrigado a vocês. E agora vamos a mais uma homenagem à psicologia brasileira. A psicologia merece, pois vem fazendo um enorme esforço para dar conta desse projeto do compromisso social. Vem se ampliando na sua inserção na sociedade, vem desenvolvendo novos fazeres e saberes para poder falar da realidade brasileira. Vem se diversificando, vem fortalecendo sua institucionalização, vem se organizando. E a prova disto é que hoje 16 entidades nacionais da psicologia estão reunidas em um espaço comum para debater e garantir o avanço da psicologia. É o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. E quero chamar o conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e coordenador da Comissão de Comunicação, Sérgio Leite, para entregar a placa de homenagem a Inara Leão, presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ABEP, entidade que é hoje secretaria do Fórum Nacional. Em nome do Fórum, das entidades que o compõem, e dos psicólogos que são representados por estas entidades e pelo Fórum como um todo, nós queremos agradecer e reafirmar que o nosso agradecimento se apresentará na forma de um esforço maior para que os propósitos do Fórum e os propósitos da psicologia sejam mantidos, e nós trabalhamos por isso. E agora vamos fazer outro lançamento, o do 5º Congresso Nacional de Psicologia Brasileira. O congresso terá lugar em Brasília em junho de 2004, mas seus eventos preparatórios começam em 1º de setembro em todo o país. O 5º Congresso Nacional da Psicologia é um evento dos Conselhos de Psicologia, e por isso quero chamar o Odair Furtado, presidente do Conselho Federal de Psicologia, para fazer esse lançamento. Odair. Bom, é com muito orgulho que estou fazendo o lançamento do 5º Congresso Nacional da Psicologia. Quero dizer que o Congresso Nacional da Psicologia é uma conquista democrática da categoria e permitiu a transformação do papel, do funcionamento e da ação dos conselhos de psicologia. Na verdade, o Congresso Nacional é mais do que um evento. Ele é um processo amplo de debates que se inicia bem perto de cada psicólogo, isto é, na sua cidade, no seu regional, na sua subsede ou seção. As discussões vão, então, se acumulando e alguns representantes, os delegados, vão sendo escolhidos para levar posições adiante, reunindo-se com outros representantes. O Congresso Nacional, ele possui etapas. Os eventos preparatórios, a etapa exatamente que vai permitir a discussão das temáticas, os pré-congressos, que definem delegados que serão enviados para os congressos regionais, que tiram os delegados para o Congresso Nacional. E, finalmente, a etapa do Congresso Nacional, que acontece em Brasília. As etapas do 5º CNP têm prazos. Vamos nos atentar para estes prazos. Os eventos preparatórios, de setembro de 2003 a março de 2004. O pré-congresso, até 18 de abril de 2004. O Congresso Regional, até 16 de maio de 2004. E o 5º CNP ocorrerá em Brasília, de 17 a 20 de junho de 2004. O tema do 5º CNP é protagonismo social da psicologia, as urgências
e a construção de respostas da psicologia às necessidades sociais. Tem alguns subtemas que estão dentro deste tema maior: políticas públicas, inclusão social e direitos humanos, exercício profissional dividido em formação e exigência de qualificação, campos e espaços de atuação, áreas emergentes. Portanto, o 5º Congresso estará trabalhando com temas que são temas do maior interesse de toda a categoria. Está aí uma oportunidade de todo psicólogo participar e atuar e exercer alguma influência de base nos seus regionais e na política do próximo período e da próxima gestão do Sistema Conselho, e está aqui também a oportunidade de interferir decididamente na construção de políticas públicas, numa política de inclusão social e direitos humanos, do maior interesse dos psicólogos brasileiros. Participem. E agora vamos começar a encerrar a nossa festa. Quero rapidamente mostrar a cara do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Quero que todos os gestores e conselheiros do CRP São Paulo que aqui vieram se levantem para que a Câmara possa registrá-los nesta festividade. Por favor. Aí estão alguns dos gestores do Conselho Regional. São conselheiros e gestores em 8 subsedes do Conselho: Assis, Bauru, Baixada Santista e Vale do Ribeira, Campinas, Grande ABC, Vale do Paraíba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e conselheiros que atuam na cidade de São Paulo. Obrigada. Em nome deste conjunto de gestores, quero abraçar os psicólogos de São Paulo pelo dia 27 de agosto, o Dia do Psicólogo. Mas o CRP tem uma cara importante de ser mostrada. É sua Comissão de Direitos Humanos. Quero pedir aos membros da comissão que aqui estão, que junto com Marcos Vinícius de Oliveira, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, apresentem o trabalho e a próxima campanha de direitos humanos. Por favor, Marcos, Graça, Fátima. Parece que definitivamente o tema dos direitos humanos foi incorporado à agenda dos psicólogos, não é isso, Graça? E a gente queria salientar que é uma questão bastante importante ter os direitos humanos como referência, como uma referência para a crítica da prática do psicólogo, para a nossa inserção na sociedade, para a gente ter clareza de questões importantes, para a gente estar exercendo o compromisso social que a psicologia tem defendido. E essas campanhas que nós temos realizado, têm sido bastante importantes as campanhas, não é isso? Certamente, Marcos. Principalmente, não vejo como o Conselho se inserir nessa discussão da psicologia mais comprometida socialmente, se não desenvolver essas discussões atuais, não só que se refere à questão racial, que claro, né, falo dela, mas temas importantíssimos para a psicologia atual. Pois é, e esse ano nós vamos introduzir um novo tema. Estamos aproveitando esse programa para lançar aos psicólogos de São Paulo o tema da Campanha Nacional de Direitos Humanos das Comissões de Direitos Humanos dos Conselhos de Psicologia. Nosso tema este ano vai ser o tema da educação inclusiva, um direito humano, porque afinal de contas nós sabemos que o tema da educação inclusiva tem estado presente, de certa maneira, como quase um consenso hoje no pensamento das áreas educacionais brasileiras. Mas nós sabemos também que, de verdade, de concreto, praticamente a educação inclusiva tem avançado muito pouco em nosso país. Aqueles pais que têm filhos, que têm necessidades especiais, fazem uma verdadeira via sacra em busca de vagas, em busca de oportunidades para que os seus filhos possam estar se desenvolvendo em um contexto comum com as demais crianças. E nós sabemos que a psicologia tem muito a ver com isso. Lamentavelmente, parte da psicologia esteve comprometida muitas vezes com a definição de espaços nem sempre democráticos, espaços de exclusão dos portadores das deficiências, dos portadores de necessidades especiais. Então, colegas, está mais do que na hora de que a psicologia se engaje agora no papel, na tarefa de
de promover a educação inclusiva. Nós, psicólogos, vamos investigar durante todo esse ano todas as condições de oferta que estão existindo para a questão da educação inclusiva. Vamos averiguar quais são os empecilhos técnicos, teóricos, políticos, da prática, e que possamos trabalhar nesses empecilhos no sentido de removê-los. A nossa campanha pela educação inclusiva afirma que é necessário construir uma escola-mundo onde caibam todos os mundos, porque, afinal de contas, educação inclusiva é um direito humano. Muito obrigada. E agora, para finalizar, quero chamar Fernanda Magano, presidente do Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, para junto comigo mostrar a cara da psicologia no Brasil. Essa cara é a cara do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, que é composta por 16 entidades. São elas: a ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a BOP, Associação Brasileira de Orientadores Profissionais, a BPJ, Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, a ABRAPE, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABRAPSO, Associação Brasileira de Psicologia Social, ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, CFP, Conselho Federal de Psicologia, CONEP, Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Psicologia, FENAPSE, Federação Nacional dos Psicólogos, IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, SBPD, Sociedade Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento, SBPH, Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, SBPOT, Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, SBPP, Sociedade Brasileira de Psicologia Política, SBRO, Sociedade Brasileira de Rocha, e SOBRAPA, Sociedade Brasileira de Psicologia e Acupuntura. E agora estamos aqui, os representantes de algumas das entidades que compõem o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. E eu vou passar o microfone a eles para que possam fazer a saudação, cumprimentando os psicólogos no dia 27 de agosto. Em nome da ABRAPE, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, eu gostaria de cumprimentar a todos os psicólogos brasileiros e particularmente aos psicólogos escolares e educacionais que militam nas escolas. Em nome da ABEP, nós queremos cumprimentar os psicólogos de São Paulo e os psicólogos do Brasil inteiro pelo dia 27. Parabéns. Em nome da Sociedade Brasileira de Rocha, deixamos aqui um abraço para todos os psicólogos do Brasil, de São Paulo, principalmente aqueles envolvidos com a avaliação psicológica e com as técnicas projetivas. Em nome da SBPH, Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, também gostaria de cumprimentar todos os psicólogos, especialmente aqueles que compartilham da nossa sociedade. Eu, Deise, cumprimento todos os psicólogos jurídicos do Brasil e de São Paulo, em nome da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, lembrando que nosso dia é um dia de conclamarmos a todos a fazer com que a justiça social deixe de ser uma retórica. E é por isso que eu nos cumprimento. Parabéns. Nós, psicólogos acupunturistas, estamos orgulhosos de estar participando desse evento e temos certeza que a psicologia e suas entidades caminham em direção da construção de uma nação, de uma grande nação solidária e mais humana. Obrigado. Em nome do Conselho Federal de Psicologia, cumprimento aos psicólogos de São Paulo, aos psicólogos do Brasil, e gostaria que juntos estivéssemos todos construindo um mundo melhor. Obrigada. E eu vou passar o microfone à Fernanda para que ela possa fazer sua saudação em nome do Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo. O sindicato, que completa 30 anos esse ano, faz uma saudação a todos os psicólogos e que esse dia 27 seja de fato de grande comemoração na construção de um mundo melhor para todos nós. Obrigada.
Quero dar boa noite a todos, agradecer a todos que aqui vieram, agradecer a você, telespectador, pela companhia nessa festa. Há sinais de novos ventos que indicam mudanças, e nós, psicólogos, seremos protagonistas na construção de um mundo melhor. Boa noite.